Começamos com a defesa do senhor Aldama. Para contestar, para apoiar ou se opor às pretensões. Vou ser breve, só vou responder a algumas que consideramos que nos afetam. Começando pela questão da competência, a perpetuatio jurisdicionis, esta Câmara considera que este é o tribunal competente de maneira inequívoca. O foro privilegiado nunca pode ser considerado, em nossa opinião, uma diminuição de garantia, mas sim um privilégio, que justamente concede uma garantia ao beneficiado pelo foro. Isso é indiscutível. Vemos que é um tribunal composto por 7 magistrados do Tribunal Superior e não há maior garantia para o beneficiado pelo foro do que ser julgado por esse tribunal. Essa é uma questão que já foi levantada em várias ocasiões. Não se trata apenas da leitura do acordo do plenário jurisdicional com algumas poucas linhas, mas esse acordo depois foi refletido em várias decisões judiciais. A sentença citada pela defesa, a 869/2014, de 10 de dezembro, aborda essa questão em detalhes, afirmando que, de fato, é uma questão que ainda não recebeu do legislador uma regulamentação muito detalhada, como esta própria Câmara vem solicitando. O fato é que era necessário resolver o que acontecia naqueles casos em que, de fato, se perde o foro, mas depois do despacho de abertura do juízo oral. No nosso entendimento, existe um preceito que dá suporte a essa situação, que é o artigo 783.2 para o procedimento abreviado e os objetivos do despacho de abertura do juízo oral. E entre esses objetivos, precisamente, está a determinação do órgão de julgamento. Quando a lei permite, nesse trâmite, questionar a competência, é porque será possível discutir se, no momento em que é proferido esse despacho de abertura do juízo oral, existe ou não uma causa de nulidade. Mas não quando o despacho é proferido. É indiscutível que o senhor Ábalos tem foro privilegiado. Não existe nenhuma causa de nulidade em relação a uma eventual determinação errada da competência. O senhor Ábalos é deputado quando pratica os atos, e é deputado quando é proferido o despacho de abertura do julgamento. E circunstâncias supervenientes que, neste caso, além disso, dependeram da vontade do detentor de foro, não podem influenciar na determinação definitiva da competência para julgar. Não se trata de uma circunstância contingente e muito menos que possa depender da vontade, neste caso, de um dos acusados. Portanto, eu acredito que essa é uma questão que já está decidida. Não se trata da possível compatibilidade de um acordo jurisprudencial com uma norma. A norma existe, que é a Lei de Processo Penal. Quando determina o alcance da decisão de abertura do processo, o acordo não deixa de complementar, conforme a função que cabe à jurisprudência, o alcance dessa norma. Existe uma norma pré-constitucional que cita alguma decisão deste alto tribunal de 1912, na qual se diz que os acontecimentos que possam ocorrer com as Cortes Gerais não vão alterar a jurisdição e a competência em relação ao detentor de foro. Portanto, existe, é claro, um respaldo normativo. É verdade que teria sido mais enriquecedor uma menção direta por parte do que se denomina o direito penal do parlamentar. Mas acreditamos que a Lei de Processo Penal já resolve suficientemente essa questão, amparada pela jurisprudência. Portanto, esta parte se opõe a que seja declarada a falta de competência do Alto Tribunal Supremo. E também a questão prejudicial, que também não ocorre, mas consideramos que não existe nenhuma dúvida razoável. É uma questão que já está resolvida de maneira inequívoca por este tribunal. Com isso, se não há dúvida suscitada, a nosso ver também não é obrigatório levantar nenhuma dúvida. Não há questão prejudicial sobre esse assunto. O tema do Tribunal do Júri, muito brevemente. Assuntos de competência da Audiência Nacional são excluídos da lei do Tribunal do Júri. Com isso, é paradoxal que se pretenda a devolução de um caso para a Audiência Nacional,
que em nenhum caso poderia ser julgado pelo Tribunal do Júri, e que se tente implementar um júri no Tribunal Supremo, algo que logicamente não está previsto pela lei. Por isso, nos opomos a essa pretensão. Não vou me pronunciar sobre outras questões que não nos afetam, exceto a última, a do chamado pentite, ou arrependido, ou quando se solicita que seja explicitado um eventual acordo de confissão. Nos dizem até que houve falta de transparência quanto à atuação. Olhe, não existe nenhum acordo de confissão. Excelentíssimo senhor presidente, ele nos perguntou no início se expressávamos ou não concordância com a peça de acusação. Estamos de acordo com os fatos da peça de acusação. Discordamos quanto à consequência jurídico-penal e, inclusive, divergimos em parte dos fatos da acusação popular, embora a essência e tudo aquilo que coincide com o Ministério Público já tenhamos expressado por escrito nosso desejo. O que o senhor Aldama fez nada mais é do que um comportamento processual que está previsto na própria lei penal. Somos acusados de organização criminosa. O artigo 574 do Código Penal, que não mencionamos em nosso escrito de conclusão provisória, mas o faremos. No final, estabelece uma atenuação penal para aquele investigado a quem é atribuído um crime de organização criminosa, que contribua de acordo e em colaboração com as autoridades para desmantelar essa organização, para determinar quem são seus responsáveis e para a descoberta dos fatos que tenham sido atribuídos a essa organização criminosa. Isso é o que fez o senhor Aldama. Não é assinar um acordo obscuro com o Ministério Público. É se beneficiar de uma norma penal que, claro, lhe concede benefícios penais, porque é isso que a política criminal atual deseja. Incentivar comportamentos desse tipo. Então, longe de violar qualquer direito fundamental de outros acusados, o que esta defesa fez, em nome do senhor Aldama, foi justamente proteger seus direitos e se beneficiar de uma norma penal favorável, que, de acordo com os atuais parâmetros da política criminal, incentiva, de acordo com a Convenção de Nova York, também de combate à corrupção, etc. Que haverá tempo, se for o caso, para falar sobre isso, mas, obviamente, isso deve ser absolutamente rejeitado. A simples afirmação de ser um pentiti implica, nos dizem, o reconhecimento da existência de uma organização criminosa. Porque justamente o pentiti é aquele que decide colaborar com a justiça e desmantelar e pôr fim a essa organização criminosa. Esta é a posição processual desta parte. Em consequência, essa questão prévia, obviamente, deve ser rejeitada, já se adianta, ela não existe. Não há nenhum acordo, absolutamente. Já se adianta também que o senhor Aldama responderá a cada uma das acusações e das defesas com total transparência. E dará resposta para não gerar nenhum cerceamento de defesa a todas as perguntas que quiserem lhe fazer. Acho que pela parte que me cabe e pela legitimidade que tenho, não devo responder a mais nenhuma outra questão. Só isso.